só não falar. Olá, boa noite. Voltamos com Conexão Reconvexo. Como vocês passaram de feriado em feriados, nós estamos de volta depois de Tiradentes, Carnaval e tudo que apareceu no caminho do Brasil. Muito feliz que estamos todos bem. Aqui eu digo isso que estamos bem porque os bastidores já me demonstrou muito isso, né? A gente estava rindo muito, se divertindo com nossas histórias aqui de feriados e tudo mais da vida. Boa noite, Fernanda Lloyd, querida. Boa noite, Alexandre Brau. E boa noite, Daniela Lloyd, que saiu do chat diretamente para a telinha. Está conosco na noite de hoje. Como vocês estão? Vamos dar uma saudação para o nosso público. Fernanda, começa contigo. Olá, boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos que nos assistem. Antes de mais nada, né, eu vou convidar a todos, como sempre, para curtirem o nosso perfil no Instagram, nos seguirem, ver todo o material que está lá. Sempre é um conteúdo de qualidade. Também curtam, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam e principalmente assistam, porque tem bastante informação boa, informação de qualidade, informação de conteúdo. E visitem o site institutoreconvexo.com e reconvexo.com.br, que lá tem mais informações sobre como entrar nos grupos de WhatsApp. E também em breve vai ter mais informações sobre a 4ª Conferência Lyon. Mas hoje o papo vai ser muito especial, estou muito ansiosa. A Daniela é minha prima, que está sempre comentando, e ela topou o convite e hoje está aqui. Seja bem-vinda, Dani, e boa noite, Alexandre e Valéria. Boa noite, querida. Que maravilha. E a família fazendo parte do Reconvexo, hein? Está crescendo. Isso é muito bom. Eu fico muito orgulhosa de ter vocês aqui. E, Alexandre, sua saudação, meu querido. Boa noite a todos. Só tenho a agradecer aqui por mais esse espaço e por ter uma convidada especial aqui, que é a prima da Fernanda, e que foi um pivô também na vida da Fernanda, que ajudou muito ela nessa trajetória até hoje. E é isso. Legal, legal. Obrigada, Alexandre, por estar conosco. E a estrela da noite, Daniela, sua saudação para o nosso público. Boa noite a todos. Estamos aqui para contar um pouquinho da minha história e como chegamos até aqui. Perfeito. E eu sou Valéria Silvestre, sou voluntária no Instituto Reconvexo há mais de 5 anos, desde o início do Instituto. Tenho a felicidade de estar com mais esse programa entre todos nós que somos voluntários desse trabalho, que é um trabalho de divulgação, principalmente da neuropatia óptica de Leber, a Lyon, mas todo tipo de deficiência visual também nos interessa para ser discutida. Então, hoje, a nossa provocação, aliás, a provocação dessa live, ela é muito interessante, porque foi numa dessas conversas de bastidores, depois de algum encontro, que eu escutei da Daniela uma frase que me marcou muito. Um médico disse para ela, né, o problema não é a sua doença, que você nasceu na época errada. Se tivesse nascido hoje, nós teríamos salvo o seu olho. E aí nós ficamos com essa temática, né? A temática da inovação na oftalmologia. E saímos aí procurando, pesquisando, e eu identifiquei agora que, no ano passado, aconteceu na Academia Nacional de Medicina um simpósio muito interessante que tratou desse tema da inovação e trouxe sobre inovações tecnológicas e a aplicação industrial na oftalmologia discussões que falou sobre o desenvolvimento dos novos medicamentos, novos fármacos, o futuro da cirurgia em oftalmologia com o uso da robótica, falou das temáticas sobre os tratamentos que podem mudar a vida dos pacientes, né, das pessoas com deficiência e dos pacientes com questões oftalmológicas, falou sobre a transformação digital na saúde e a incorporação da inovação no campo também da oftalmologia, mas me destacou muito que todas as discussões que eles fizeram tinham um recorte especial, que eram os impactos psicológicos na vida dos pacientes com baixa visão e cegueira, né, diante do luto pela perda da visão. E a gente tem muito essa expressão aqui, né, Fernanda, o luto, né, o luto da perda da visão, né, que tem que, de repente,
começar a lidar com uma nova vida. E aí nós trouxemos a Daniela, e a Daniela não tem esse luto. Ela, desde criança, tem a visão da maneira que está hoje, né? E ela nos chamou muita atenção nisso, nessa fala dela, porque ela não tem esse luto. Para ela, todo mundo enxergava assim, como qualquer criança acha que todo mundo é igual a ela. E quando começa a crescer e vira essa mulher super potente, porque ela tem muita coisa na vida para contar para nós, né? Ela percebe que aí realmente, né, tem algo com a sua visão. Daniela, nos conta um pouco qual é a doença que tem na sua visão. E como foi esse processo de tratamentos que você fez? Você fez 15 cirurgias, não foi isso? Isso. Eu nasci na época errada, como o médico disse para mim, ele brincou, em Londrina, há 50 anos atrás, duas Danielas com catarata congênita. As duas Danielas nasceram com a mesma doença, a pobre e a rica. Eu era pobre, né, para variar um pouquinho. Mas a rica foi para os Estados Unidos tentar todos os meios da medicina, mas também não conseguiu recuperar. Eu, com 1 ano, dia 12 de outubro, eu fiz a minha primeira cirurgia com o Dr. Osman. Eu sempre fui assistida com os melhores médicos, eu só tenho a agradecer na minha vida. Eu fiz a primeira cirurgia de catarata, aí não deu certo, né? Tiraram, mas não tiraram tudo. Aí, depois de 6 meses, eu fiz mais uma cirurgia, e daí o que ficou na minha visão, eu já descobri que eu não ia voltar a enxergar, não, quer dizer, voltar não, porque eu nunca enxerguei com esse olho, né? Eu não ia enxergar com esse olho, e eu fiquei com estrabismo, porque o meu nervo óptico não funciona, nunca funcionou. Aí eu tentava tampão, eu tenho fotos pequenininha com tampão, aí como uma boa família, né, assim, eles tinham pena porque eu ficava com tampão, tiravam tampão para ver se não batia tanta cabeça, coisa assim, mas aí o que aconteceu? Eu fui fazendo uma cirurgia atrás da outra por estrabismo, e isso infelizmente afeta muito o psicológico de qualquer criança. Para mim, eu sempre enxerguei a visão, eu sempre enxergava assim, eu nunca assumi que eu tinha uma deficiência visual. Para mim, era normal. Só que o estrabismo sempre me incomodou muito, sempre. Como a Fernanda, uma vez eu falei no chat, eu tinha um complexo até os meus 18 anos, que eu nunca olhava para as pessoas de frente. Eu sempre abaixava a cabeça e falava com as pessoas cabeça baixa. Com o tempo, com maturidade, a gente vai aprendendo. Hoje eu olho para as pessoas, enfrento a minha vida normalmente. Eu brinco que eu prefiro me arrepender das coisas que eu tentei do que das coisas que eu não tentei. Então, se falam para mim que tem um curso lá na Cochinchina, eu entro no carro, vou e meto as caras. Mas eu consigo enxergar, graças a Deus, eu consigo enxergar e cuido muito bem desse olho, do outro olho. Eu uso lente e tudo, mas graças a Deus a gente está conseguindo. Já fiz uma cirurgia nesse olho também, mas tá indo, tá aos trancos e barrancos, mas tá indo, graças a Deus. E a gente descobriu na nossa família, a Fernanda é minha prima, a gente descobriu essa doença que a minha avó, na nossa época, quando eu era criança, também teve a mesma doença que a Fernanda, só que não foi diagnosticado. E a gente conversava muito, eu falava, vó, o que você está enxergando? Porque eu queria ver se era o meu problema também, se era isso de família. E eu descobri que a minha era catarata congênita, não tinha nada a ver com a família. Minha mãe fez teste, meu pai fez teste para saber se era deles e tal. Eu lembro que quando eu entrei na parte da escola de genética, eu estudei tanto para saber se tinha alguma coisa vindo de família. Eu fiz um trabalho que eu lembro que eu tirei 10, isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tirei 10 nesse trabalho e o professor pegou esse trabalho e levou para a vida, sei lá, para onde que ele levou, porque ele falou que ele não ia devolver, porque a parte de genética era muito boa.
Eu vou enfrentando cada dia uma coisa. Essas cirurgias, nas 3 últimas cirurgias, eu fui considerada morta, eu tive choque anafilático, graças a Deus conseguiram recuperar. Eu falo que agradeço muito a minha mãe, porque minha mãe enfrentou todas essas barras comigo de cirurgias. A gente foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro a gente estava numa clínica, era isso, tudo quanto é esperança que você podia me dar, eu metia as caras, a gente ia. A gente foi para uma clínica lá fazer essa cirurgia, e no dia que eu fiz essa cirurgia, o médico, a enfermeira virou, começou a me dar o choque anafilático, e a enfermeira chegou para minha mãe, que ela estava chorando, que ela era a mãe da garotinha que tinha acabado de morrer. Minha mãe foi para o meio de uma avenida no Rio de Janeiro sozinha, tentar se matar, porque na cabeça dela tinha morrido. Mas eles conseguiram, fizeram, entubaram, fiquei machucada, mas deu tudo certo, graças a Deus. Escutar você contando tudo isso, eu fico aqui no meu cérebro. É a mesma Daniela, gente, que fez tudo isso? Trabalha há 26 anos na maior empresa de administração de portos do Brasil, cuida de um RH como gerente há mais de 8 anos, mãe solo, tem um filho de 20 e poucos anos. Eu vou perguntar para a Fernanda. Fernanda, é ela mesma? Fernanda, é a sua prima mesmo? Tudo isso. E ainda tem um projeto fantástico, que é um projeto de acolhimento a mulheres grávidas, mães solos ou mães em situação de vulnerabilidade, que é juntar, formar enxovais para os bebês dessas mães, né? Então, e ainda fez 50 anos, que atrás dela tem um balão dizendo, né, Daniela, 50 anos, acabou de fazer 50 anos. É uma potência de meio século que nós temos aqui na nossa presença. Eu não vou deixar a Fernanda falar, não, porque a Fernanda já é de sangue, vou deixar o Alexandre. Alexandre, conta para nós como que você recebe toda essa informação, sabendo que essa mulher é essa potência toda. Vem ao encontro do que nós estamos falando, de que a sociedade é que não reconhece a pessoa com deficiência como um ser capaz, porque está mais do que provado que essa mulher é extremamente capaz, mesmo com a deficiência visual, concorda? Linda. Eu amo essa Jojo. Ah, nossa Joana. Jojo, que saudade. Ai, continuamos. Sim, Valéria, concordo. Nessa jornada que ela iniciou desde pequena, eu tenho quase certeza que ela passou por inúmeros desafios, que isso, ao longo do tempo, foi construindo essa pessoa que é ela hoje em dia. E como ela já nasceu com isso, meio que para ela tudo já foi normal, né? Então, entrando nesse setor empresarial, ela não teve que ser só boa, ela teve que provar que ela era ótima, não tanto para ela quanto para os outros, que ela era capaz de fazer tudo isso, e fora esse projeto que ela está encabeçando, que é algo bem impressionante. Deixa a Fernanda falar, que ela está ficando até rosada de vontade. Fala, minha querida. Olha, é verdade, tanta história, né? Então eu vou me conter aqui para não rasgar a seda, já que é da família, né? Como a Valéria falou, mas realmente a Dani, assim, é insuperável no sentido da positividade, né? A positividade, ela está sempre alegre, está sempre motivando, inspirando. E realmente, se não fala que tem uma visão monocular, a gente não percebe, né? Percebe pelo estrabismo, que não é uma coisa comum, e também pela cor dos olhos, né? Que tem uma diferença de cor entre um e outro. Mas fora isso, é imperceptível. E quando a Valéria estava falando do projeto e do trabalho e tudo, eu lembrei daquela frase que fala que se você quer alguém para executar alguma tarefa, para te ajudar em uma tarefa, chame alguém que não tem tempo, porque essa sim vai arrumar tempo, né? E é desse jeito com a Dani, né? A Dani tem tempo, ela consegue encaixar as coisas, fazer um zilhão de coisas, e a questão ocular
né, hoje em dia não pega mais. Né? Como a gente tem uma diferença de idade, não é muito grande, mas a gente nunca morou tão próxima, então essa parte dos desafios psicológicos eu não cheguei a pegar muito. Né? Eu lembro bem a questão da conversa e o cabelo no olho, que a Dani não citou, mas eu lembro que o cabelo sempre era jogado, né? Mas à medida que a gente foi se aproximando e crescendo, eu não via isso, eu só via a Daniela como aquela pessoa positiva, aquela pessoa da praia, a mãe do Igor, que está sempre de alto astral. E para mim, a Dani sabe, ela teve um papel assim fundamental no diagnóstico da Lyon. Né? A gente conversava, ela tem um amigo que é médico, e a gente trocava muita ideia, ela foi atrás de muita coisa, né? E assim, foi fundamental. Bacana, né? Você sabe, Dani, esse nosso encontro aqui, já estou chamando de Dani também, tá? Já estou íntima. Você sabe? E esse nosso encontro aqui, o Conexão, a intenção dele é de fazer realmente provocações nesse sentido, de mostrar a capacidade das pessoas, né, da pessoa com deficiência, de mostrar a sua desenvoltura, o seu dinamismo, a condução da sua própria vida, e a gente acaba caindo ou recorrendo, caindo não, mas recorrendo sempre a um ponto que é o trabalho, porque o trabalho ele ainda as empresas ainda são muito resistentes em contratar a pessoa com deficiência. A gente tem legislação, a gente tem um Ministério Público intervindo, a gente tem movimentos de vários tipos de deficiências pelo Brasil afora, né, ONGs que lutam por direitos, mas ainda no mercado de trabalho, a gente chega numa empresa, chega de qualquer setor, raramente vai encontrar pessoas com deficiência trabalhando. E você é de RH, né? Então aí a gente agora que queria tanto um RH para conversar, nós trouxemos um RH com deficiência visual. Né? Na sua percepção, você que está no RH, qual é a dificuldade das pessoas que montam, que criam as vagas, que produzem o espaço para seleção, de incluírem de maneira efetiva pessoas com deficiência nos processos seletivos? Está isso ainda muito arraigado no preconceito ou na falta de saber onde procurar essas pessoas que estão com excelentes formações, que tocam suas vidas e que podem tranquilamente estar numa mesa de decisão e trabalhar brilhantemente como qualquer outra pessoa? Uma ótima pergunta. Assim, eu vou falar para vocês a minha situação. Hoje eu trabalho no RH do Ogmo, ele gerencia a mão de obra do Porto de São Francisco. Cada porto tem o seu Ogmo, que não tem nada a ver um com o outro, mas a gente gerencia os TPAs, que é os Trabalhadores Portuários Avulsos. No caso dos trabalhadores portuários avulsos, são 700 que a gente tem aqui em São Francisco, a gente não pode colocar pessoas com deficiência nenhuma. Ali, no caso deles, eles têm processo seletivo, mas a deficiência não pode nem ser auditiva, nem visual, nada. Por quê? Porque lá é um trabalho no porto, é muito perigoso para eles. E eu vou ser muito franca com vocês. Até então, até acontecer a situação da Fernanda, eu não me colocava como deficiente porque eu nasci assim. Eu nasci sem enxergar com um olho. Então, para mim era normal. Era como para vocês, para quem enxerga com os dois olhos, para mim era enxergar com um. Por mais que eu fazia cirurgia, por mais que eu usava tampão, desenvolveu glaucoma, tem vários problemas no meu olho de tantas cirurgias que eu fiz. Eu descobri agora há pouco, pesquisando o que eu ia falar, o que eu ia conversar, eu descobri que eu posso me aposentar e eu não sabia. Para vocês terem uma ideia, noção de como é. RH é muito complicado porque vive mudando as leis e a gente não sabe. Eles incluíram a visão monocular o ano passado e eu não estava acompanhando essa parte porque para mim era muito natural. E também está perto de aposentar mesmo, né? Mas eu adorei saber isso e falei que eu vou me colocar em cota para ajudar a empresa, porque isso precisa, na empresa em si, é complicado a gente colocar alguma pessoa com deficiência pelo fato de ser serviço de risco. Risco por ser perigoso mesmo, né? Trabalhar com navio, essas coisas assim.
Então, eu falei que eu vou me dispor a colocar como se fosse cota, por mais que é uma visão monocular agora, por eu não enxergar, né, com a catarata, mas eu vou me colocar a essa disposição. Daí eu perguntei para a advogada que trabalha na firma, agora a Renata, eu peguei e falei, Renata, mas o que eu tenho direito? Que eu nem sei o que eu tenho direito, né? Daí ela falou assim, Dani, se você tem 28 anos, acho que você pode se aposentar, mudou a lei, acho que você pode se aposentar. Eu comecei a pesquisar mais, porque mudou a lei o ano passado e eu não estava sabendo tudo sobre ela. Eu posso me aposentar, não é aposentadoria, é uma aposentadoria por deficiência, alguma coisa assim, eu ainda não consegui ler tudo. Mas as pessoas têm, eu vou falar como deficiente, né? Nós mesmos, por ser deficiente, a gente tem medo de enfrentar as coisas. Pelo menos eu tinha. O complexo até 18 anos era horrível, gente. Era pessoal na escolinha chamando. Depois, quando eu tive meu filho com 26 anos, o meu filho... eu não queria, tipo, em reunião de escola, eu tinha medo, porque os amiguinhos dele falavam assim, por que você tem um olho assim? Aí eu falava, meu Deus, o que eu vou falar, né? Para criança entender tudo. Muitas vezes o pessoal, porque eu fui mal educada com o papai e com a mamãe, hein? Por isso que eu fiquei de castigo, hein? Aí eu tinha que levar de um jeito... É complicado, sabe? É muito complicado. Mas a gente vai levando. Graças a Deus, a minha terapia, que nem eu brinco, falei com o meu terapeuta agora há pouco, eu falei assim, ó, você é uma das pessoas que muito ajudou eu conseguir ficar nessa situação que eu estou hoje. Eu não sei como lidar com isso, mas eu vi que a Fabíola está perguntando para mim serviços burocráticos. Assim, lá o que acontece? É complicado, porque assim, são técnicos de segurança, fiscais, e a maioria tem que ir no porto. E no porto, a gente não tem como colocar nessa parte. O burocrático nosso, ele a gente tem pessoas ali que têm uma certa deficiência em algumas coisas, mas é como eu me coloquei, né? A gente acha que não tem, né? Mas tem a deficiência, né? E eu entendi. Eu acho interessante a sua fala, mas eu acho que a sua passagem pelo RH, pelo administrativo dessa empresa, sendo deficiente visual, mostra que essa empresa, em alguns lugares dentro do escritório, dá para trabalhar, dá para incluir, né? Sim. Então, acho que já fica um legado da Dani Lloyd se aposentando, que deixa uma vaga que pode ser recomendada, olha, traga uma pessoa com deficiência. Agora, eu quero chamar para essa conversa, gente, eu vou só relembrar uma coisa, isso aqui não é entrevista, é um bate-papo, vocês dois estão muito quietinhos. E a gente está esperando ela acabar. Não, vamos bater papo aqui, é uma bateção de papo. Mas eu posso entrar? Pode. Eu acho até que acho que ela falou um ponto aqui, Alexandre, que vai muito ao encontro do que você diz, de não se assumir deficiente. Você fez uma fala uma vez, que eu acho muito bacana, eu falei, agora ele vai entrar, ele não vai aguentar. Então, deixa eu colocar os 4 aqui na telinha, que a gente fica todo mundo do mesmo tamanho, e fiquem à vontade, é o nosso bate-papo. Não, porque assim, quando a pessoa está falando, eu espero ela acabar, aí sim, aí, enfim. Aí ela estava comentando de não conseguir colocar no operacional. Realmente, é muito difícil colocar uma pessoa com deficiência no operacional de um porto. Para pessoas que enxergam, a gente já fica muito propício a acidentes, e a gente sempre tem que ficar muito atento. Porque qualquer vacilo, a pessoa pode ser atropelada, o equipamento de operação, se a pessoa não estiver atenta, pode barrar na pessoa, e para a pessoa perder a vida é muito simples num porto, dependente do porto, se é um porto mau, se é um
porto que recebe carretas e coloca em barcaças. E indo para esse outro lado da conversa de assumir a deficiência, realmente, enquanto a pessoa não se assume nesse sentido, ela se trava em muitas questões, ela não consegue enfrentar pessoas que às vezes venham com perguntas constrangedoras, ou algumas que venham tirar gracinhas, ou pessoas que fazem um mau atendimento. Então, depois que a pessoa se assume assim para si mesmo, as coisas ficam muito mais simples. Você está perto de um porto, não está, Alexandre? Eu trabalhava em um. Como que era seu trabalho lá? Conta para a Daniela. Meu trabalho era na calagem de carretas, no recebimento de carretas tanto de soja e milho. A gente trabalhava no porto da Ciamport, eu era funcionário da SGS do Brasil. E a gente era responsável por fazer as calagens das carretas, abrir lona, fechar lona, pegar a identificação das carretas, e isso era o nosso trabalho. Uma coisa que eu acho interessante, que a Daniela falou, é a questão do se ver como deficiente, nunca ter se visto como deficiente e, de repente, a partir de um outro problema, um problema de um terceiro, a pessoa se reconhece com deficiência. Né? Eu acho isso muito interessante porque serve para muitas pessoas também abrirem os olhos para alguma limitação que tenha e que não se via como deficiente. Né? Por exemplo, igual a dislexia, né? É tido como deficiente pela questão da leitura. Então, eu achei muito interessante a Daniela ter colocado esse ponto de vista, porque se assumir deficiente, pelo menos para mim, eu só reconheci esse termo em mim a partir do grupo do WhatsApp, de todo mundo, deficiente visual, porque para mim eu só não enxergava direito, eu não me via como uma deficiente visual, né? E eu pesquisando a respeito de baixa visão, eu não sou, tem 3 tipos de baixa visão a partir de 20/500, que já é cegueira legal. E um médico esses dias viu e daí comentou, não, você já é cega legal, e é 20/400. E isso não me incomodou mais. Então, isso o Alexandre já me falou uma vez, em particular, né, para assumir a deficiência, e é muito importante. E até porque nós temos direitos, né, Dani? Então é interessante. E até um desses direitos aí, que é a questão da cota, a Dani falou que dá para se incluir, também vai beneficiar a empresa e, como a Valéria falou, também vai abrir possibilidades para outras pessoas. Olha que maravilha, né, que vai desencadeando, que as coisas vão se desencadeando. Essa é a vantagem do posicionamento, né? Cada vez que a gente vai se posicionando com a nossa própria identidade nas situações da sociedade, a gente vai encontrando esses lugares, né, que vão legitimando a nossa fala pela nossa vivência, ou pela nossa experiência com algo, ou pela nossa limitação de alguma forma, que a gente supera e que a gente transpõe a barreira. Então, é fundamental os encontros. A pessoa que se fecha em si por estar com um problema, ela está, na verdade, deixando de contribuir com ela e com a sociedade, porque a história dela tem coisa que só a Fernanda vai me ensinar, não tem outra pessoa, né? Tem coisa que só a Dani, dentro daquela empresa, ou no bairro que mora, ou sendo a mãe desse rapaz de 21 anos, que ia na escola há tempos atrás, e poderia ter sido, inclusive, muito mais aproveitada pela escola para falar para os pais, para falar sobre inclusão, né? Para evitar que as crianças cresçam com essa vergonha de quê? Vergonha de quê? Eu tenho que disfarçar com o cabelo, por quê? Que sociedade é essa? Tão agressiva que não pode me aceitar, e não estou dizendo nem aceitar, me respeitar do jeito que eu sou. Valéria, tem uma coisa que acontecia comigo, a Fernanda vai lembrar disso. Quando eu era criança, o meu olho ele mudava de cor conforme eu estava. Se eu estava com febre, ele ficava uma cor. Se eu estava cansada, ele ficava com outra cor. Ele mudava a cor dele. E muitas vezes daí vinha as pessoas falavam, por que você tem um olho de cada cor?
Aí eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu não sei nem que cor que eu tô com o olho hoje, que era uma coisa assim que eu não tinha controle. E aí, quando a gente mudou para São Francisco do Sul, meu pai tinha um depósito de bebida, tanto que... e eu tocava esse depósito de bebida. Eu lembro até hoje, aconteceu uma situação que foi muito engraçada para mim. Um cliente, ele olhou para minha cara, você tem um olho de cada cor, né? Eu falei, tenho. Daí, depois de um certo tempo, depois dos meus 18, ele estacionou. É um olho verde e outro meio castanho. Assim. Isso. Aí, ele chegou e falou assim, eu posso chamar minha mulher para ver? Eu falei assim, pode, o que eu vou fazer? Não tem nada diferente, pode, não tem. Ele foi buscar e a mulher dele ficou admirada com aquilo. Eu falei assim, gente, mas tem tanta gente que tem um olho de cada cor, né? Para mim é normal, não tem nada demais, mas acontece, são situações que acontecem. E por muito tempo eu fiquei complexada, que eu não aceitava, assim, eu me sentia frustrada, cada cirurgia que eu fazia de estrabismo. Eu tirava o tampão quando eu lembro de uma específica, o médico, o Dr. Osman de Londrina, ele fez a cirurgia, daí quando voltei para tirar os pontos, porque antigamente era cheia de complicações, né? Ele pegou, eu lembro até hoje, ele tirando o tampão, cadê o espelho? Eu quero ver o espelho, queria ver se estava certo. Quando eu vi que não estava, eu chorei tanto, eu era criança, meu Deus, devia ter uns 9 anos, eu chorava tanto, eu falei, eu não quero mais fazer tratamento, eu não quero mais nada. Aí nós tentamos duas cirurgias no Rio de Janeiro, que foram as primeiras que me deu choque anafilático, e tentamos um congresso que tinha na época, que era o mais, né, que tinha até um médico italiano que ele veio me consultar. E não tinha o que fazer. Eles todos foram categóricos. Não tem o que fazer, você nasceu na época errada. E é muita coisa para uma criança, né? Passar, né? A maturidade forçada, assim. Você é colocada diante de uma maturidade que tem que acontecer de qualquer forma, porque lidar com isso não é uma coisa para uma criança, com esse emocional, com essas frustrações, não é uma coisa para uma criança de 9 anos, né, Daniela? E é isso que te faz forte, querida, é isso que eu te vejo, assim, né? É doloroso, a trajetória é dolorosa, é assustadora até, mas essa mulher que chegou aqui com 50 anos, né, que convive conosco nos bastidores e que hoje está aqui nessa live, é uma mulher que tem muito a dizer para essas outras crianças e adolescentes que passam por alguns enfrentamentos, que não é igual ao seu, porque, como o médico disse, hoje esse seu enfrentamento com a tecnologia que está colocada à disposição, obviamente, ainda aqui no Brasil, é uma disposição entre aspas, né? Porque a gente tem muita coisa que está sem acesso ainda para a pessoa comum, para o assalariado, para o trabalhador, mas existe. Então, algumas coisas que você passou, as pessoas que têm hoje a mesma doença não passarão mais, né? A partir de uma cirurgia tão dolorosa, né? Que deixa pontos, que deixa, né, tanta sequela, recuperação, tem que se afastar e etc. Hoje é muito mais prático. Eu fiz uma cirurgia no meu olho direito, fiz a implantação do anel de Ferrara, e assim, em uma semana só ficou foto sensível, mas não tinha mais nada, assim, sabe? Foi muito rápida, muito prática, foi dolorosa, mexer no olho é uma anestesia local, ela acaba sendo dolorosa, porque eu não conseguia parar o olho, e aí comecei a lacrimejar mesmo então isso atrapalhou um pouquinho. Mas foi muito, muito prática, né? E há anos atrás nem existia uma situação dessa, que há 20 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico do ceratocone, a médica que me atendeu falou, eu sugiro para você que já faça a sua carteirinha do SUS, era plano de saúde na época que eu tinha, e ela faz sua carteirinha do SUS e entra na fila de transplante, que é só o que tem para você, né? E essa conversa, 20 anos depois, nós temos aí a criação desse anel, que é uma criação brasileira, né, pela Federal de Minas, que sai do Brasil para ser reconhecida e que volta para cá a um preço realmente considerável, que é esse Brasil que não dá
o devido respeito e a valorização aos seus pesquisadores e aos seus cientistas, né? Isso também é algo que a gente tem que sempre estar relembrando, que isso é muito doloroso e sai caro para nós enquanto população, né? Infelizmente, né, a pesquisa no nosso país ela acaba sendo deixada de lado, né? Pesquisador é visto como alguém que só faz pesquisa, né? Ele só faz pesquisa ou trabalha? Você trabalha. Um pouco parecido com o professor. O senhor trabalha ou só é professor? Eu só dou aula. Exatamente. Toda essa área de educação e ciência, né, no nosso país, ela acaba sendo meio renegada. E principalmente no caso daquelas enfermidades mais raras, né? Você falou em algo que é mais raro, complica. E se falando de SUS, na teoria é muito bom, né? Não vamos negar isso, mas até chegar no especialista é muito demorado. O nosso problema é a porta de entrada, né, Fernanda? Essa primeira consulta é o grande problema. A UBS, a entrada por ali, que não tem. No meu bairro nunca tem ginecologista, por exemplo, né? Nunca tem um médico, tem alguns plantões assim que um de uma área atende todo mundo, porque senão você não consegue ter o encaminhamento para o especialista. O nosso problema está muito grande aí. E daí não tem um encaminhamento para o especialista e pode ser uma pessoa que acabou de sair da universidade. Muitas vezes, pela falta de pesquisa, por mais boa vontade que aquele profissional tenha, ele não teve a informação necessária durante a sua graduação. Lyon é uma delas, né? Nós fizemos já vamos fazer a 4ª conferência. Na 2ª conferência, nós tivemos alguns alunos de oftalmologia que mencionaram que escutaram o Lyon, aliás, tiveram uma página, um capítulo de um livro apenas, tratando sobre a Lyon, dizendo que existe a neuropatia óptica de Leber, mas é uma doença que afeta no mundo inteiro, e uma faculdade de oftalmologia de ponta em São Paulo, a maior faculdade da América Latina, um capítulo de um livro falando sobre a neuropatia óptica de Leber, o que dificulta ainda mais a disseminação do que é essa doença. E o pior, a falta de disseminação acaba implicando em tentativas e erros que impactam a vida das pessoas, né? Como a medicação errada, com o corticoide é uma delas. A gente tem recorrentemente aqui nas lives alguém falando, me deram corticoide, médico falando, não dê corticoide, e as pessoas ainda têm algum restinho de visão que tinha, acaba sendo maltratada por um medicamento errado. Ponto, Valéria e Fernanda, eu vou usar um pouquinho da tua situação, Fernanda, que é assim, desculpa, mas eu vou falar. Claro. Aqui, onde eu moro, é próximo de Joinville. Joinville é um dos pontos de referência do Hospital Oftalmo, né? É um grande centro. E quando a Fernanda me ligou, ela estava pesquisando, tal, não sei o quê, isso me chamou muita atenção. É lógico que quem tem o problema já pega, né, agarra junto. A gente correu atrás, eu falei, vem para cá, que a gente vai correr atrás. O próprio hospital, o que a Fernanda foi fazer a consulta, eles nem passou pela cabeça deles a possibilidade dela estar com o Lyon por ser mulher. Aí, graças a Deus, a Fernanda vai concordar comigo, que ela foi encaminhada para fazer um exame, que a máquina de Joinville estava quebrada, e ela foi encaminhada para Curitiba. O médico, Dr. Mário, agradeço muito ele, Dr. porque... Mário. Ele é muito doido, mas eu adorei o jeito dele. É muito bom, ele deu uma palestra para nós também, Dani, excelente. Ele pegou assim, ele olhou para a cara dela, olhou os exames, ele fazendo os exames, consulta com ela, comigo, assim, e eu sou muito curiosa, eu pergunto demais, eu falo demais pelos cotovelos, quero saber detalhes. Aí ele olhando, falando com ela, eu notei que a Fernanda estava nervosa, daí a gente teve que eu queria saber mais detalhes para depois a gente tomar algumas decisões. Aí ele olhou, mas você tem Lyon? Eu falei, como assim? O que é isso, doutor? Aí, nisso, a gente conversando, eu falei assim, mas era a mesma coisa que a minha avó teve. Só que há anos atrás, a minha avó não foi diagnosticada com Lyon, mas ela teve.
A gente sabe que ela teve porque, pelo todo o que ela falava, como que ela enxergava, foi todos os sintomas da Fernanda. E daí a Fernanda fez e deu. Mas graças ao doutor Mário, do jeito doido dele, que ele pegou os exames da Fernanda, foi levar para outro médico. Mas é raro isso, é raro. É uma mulher que passou pela avó dela, não foi nem por homem nenhum, era pela avó. E a mãe dela não teve, mas ela tem, não sei o quê. Foi muito engraçado. Aquele dia ficou marcado para mim, porque a forma que foi. E eu falo assim, e nisso a Fernanda, quando a gente estava em Joinville ainda, a Fernanda olhou para mim, nós duas estávamos no médico, ela olhou para mim e eu vi o desespero dela. E eu falei assim, Fernanda, calma, nós vamos conseguir descobrir, a gente não pode desistir. E uma coisa que eu sempre falo isso para qualquer doença, para qualquer problema, escuta a opinião de outro médico, vamos tentar descobrir, que nem o meu médico, que é o Dr. Vinícius Cleto de Joinville, eu agradeço 1000 vezes ele, porque ele me ajuda muito. Eu falo assim que todos os médicos não deixavam eu usar lente de contato. Porque você não pode usar, porque você não pode usar, você não pode usar. Ele olhou para mim e explicou, falou assim, o risco de usar é esse, você vai usar isso, aquilo. Ele me explicou tudo. Ele explicou o que eu tinha, o que eu não tinha, não sei o quê. Ele falou, você quer usar? Eu falei, doutor, eu queria tentar. Hoje eu uso lente de contato no olho que eu enxergo, mas nenhum outro médico queria deixar. Então eu falo assim, a gente tem que escutar uma outra opinião. E ainda não te explicavam, né, Dani? Porque aí você não vai decidir, a decisão tem que ser sua. Sim, é que nem assim, eu tinha vários, um que era amigo do meu pai, que é o doutor Emir, é um dos médicos que é desse hospital. Ele me tratava, foi ele que me falou assim, filha, você nasceu na época errada. Ele me tratava como filha, né? Porque ele era amigo do meu pai e tal, não sei o quê. Mas ele me chamava, porque lá era o hospital modelo, ele me chamava chamava assim tinha residente lá, ele falou assim, Dani, você pode vir aqui para mim explicar o seu caso? Eu ia, na boa, porque para mim, indiferente. Aí, e isso para mim foi muito bom. O doutor Vinícius, quando pegou meu caso, lógico, a mãe dele, depois foi uma coincidência muito engraçada, a mãe dele estudava com a minha mãe e a gente não sabia que era conhecido, né? Aí ele chegou assim para me explicar detalhes. Eu tenho glaucoma. Eu falei, doutor, mas eu pingo colírio e não está resolvendo. Adianta eu pingar? Se eu ficar sem pingar, continua a mesma coisa? Eu fiz várias cirurgias de laser, não quero fazer mais, nunca mais na minha vida, porque dá muita dor de cabeça. Eu falei assim, por causa da minha situação. Aí eu falei para ele, doutor, a próxima cirurgia, se tiver que ser feita, vai ser a cirurgia normal mesmo, com anestesia, que eu esteja dormindo, que eu não quero saber mais nada. Aí ele dá risada, eu tive que fazer a cirurgia laser no olho que eu enxergo, eu não consegui fazer. Eu falei assim, olha, põe anestesia aí, cega esse olho, que eu não quero enxergar esse laser entrando. Ele falou que foi que nem um brinquedo assim de videogame, porque foi muito engraçado. Mas tudo isso que eu estou falando é que eu acho assim, que a gente tem que tentar, a gente tem que descobrir. Se a gente não tem um caminho, a gente procura outro, a gente vai achar um caminho para a gente conseguir fazer. Que nem o trabalho que a Fabíola perguntou, eu falei assim, cara, se eu não consigo, porque eu tenho dificuldade de uma coisa, eu vou lá, vou tentar fazer de outro jeito, mas a gente vai achar o seu próprio caminho. Que nem quando a Fernanda falou assim, Dani, eu não vou poder fazer mais nada. Eu falei, calma, Fernanda, você vai achar um meio de fazer essas coisas. Tá hoje fazendo entrevista, fazendo conversa, que eu tenho o maior orgulho dela, porque ela tá enfrentando de uma forma bonita. E assim, é isso que ela tem que passar para todo mundo, porque ela pode, o Alexandre, você, Valéria, cada um tem o seu jeito e a gente vai encontrar o seu caminho. Desculpa, falo pelos cotovelos, né? Estamos aqui bebendo na fonte, né, Alexandre? Justamente. Mas é ótimo, Dani, é ótimo ouvir alguém falar, e às vezes até quando fala de mim, né? Quando fala da gente mesmo, que a gente se vê mais forte.
Antes de mais nada, eu quero agradecer a Juliana também, a outra prima, que mora no Paraná. Da vez passada, uma das últimas lives, ela fez um comentário e eu não vi. Então, agora ela está assistindo, ela falou que tem muito orgulho da gente, que ela sempre acompanha. Ju, gratidão, também tenho muito orgulho de você. A Juliana tem uma história fantástica, fantástica, que dá para a Valéria entrevistar no outro canal dela. Que também é uma mulher guerreira pra caramba. A nossa família é uma família de mulheres, né? Já então, está anotada, hein, Fernanda? É uma família assim só de mulheres, então a gente brinca, né? A Dani ainda falou, quando a gente descobriu o Dalion, a Dani falou assim, nós somos raras, né? E de certa forma, assim, somos, né? De um jeito ou de outro. Vocês são as raras dentro dos raros, né? Exatamente, exatamente. Então, um abraço para para Juliana, né, que está nos assistindo. E realmente, sabe, a Dani foi. Só um pouquinho, Joana. A Dani foi primordial nessa consulta com o Dr. Mário por ter falado da avó. Porque a partir do momento que a Dani falou da minha avó, aí ele falou: você só precisa fazer o teste. Eu não sei se a Dani lembra, ele falou: você só precisa fazer o exame para a gente confirmar. Sabe? Então, se a Dani não tivesse junto, poderia ter passado. Ainda bem que ele é um profissional muito atento, mas poderia ter passado, né? Era só esse adendo. O Alexandre tem que falar um pouco, porque ele está muito quietinho. Acho que a palavra é atento, hein, Alexandre? Essa palavra justamente. é o médico atento, né? Porque hoje a gente está aqui só escutando mais, né? O que eu estava brincando com você, Alexandre, é que assim, a gente passa por médicos que não estão atentos, né? E essa palavra atento nessa fala da Fernanda sobre o Dr. Mário, acho que é a mais forte de todas, porque esse atento é se importar com quem está na sua frente. Acho que todos aqui, de alguma forma, têm um relato de ter passado na frente de um profissional até renomado, mas que não estava atento. E a gente entra com uma expectativa e sai com uma frustração imensa, né? Fala, Dani, desculpa. O Dr. Mário, uma coisa que foi muito interessante dele é que ele chegou nesse dia com a Fernanda, ele chegou assim, ele falou assim, faz o exame para a gente ter certeza, mas eu já tenho certeza. Aí ele fez eu mandar o exame dela por e-mail, daí troquei e-mail com ele, ele muito atencioso, ele sempre, eu acho que ele fez o papel de qualquer pessoa que tem um coração enorme, ele se colocou no lugar dela, sabendo que ela vinha de Cuiabá, até Santa Catarina, depois a gente ia até Curitiba para passar por ele, e ele foi assim uma pessoa que deu toda a atenção para nós por e-mail, depois ele me passava o que caminho que ela tinha que ir, o que ela tinha que fazer, que exame que ela tinha que fazer, aonde conseguia. Então eu só tenho que agradecer ele, que ele foi assim de uma atenção fora de sério com a gente. É verdade, o Dr. Mário ele foi fantástico em todos os momentos, né? Não só nesse primeiro. E a questão do tranquilizar também, né? O tranquilizar, calma, tem endebenona, geralmente não fica cego total, porque daí eu fiquei com medo de ficar cego, né? A palavra progressiva é muito forte, né? Então eu fiquei com medo, mas ele tranquilizou muito. Eu acho que é muito importante. A Daniela teve a sorte de pegar médicos que esclareceram, que conversaram. Eu tive essa sorte, né? O Alexandre também, algumas vezes que ele falou, ele pegou médicos mais humanos, digamos assim, e isso é muito importante para quem trabalha com saúde. Passar essa tranquilidade para aquela pessoa que está sendo assistida, para a pessoa não ficar com a cabeça mais confusa do que ela já está quando chega. Que nem, a princípio, na minha primeira consulta, o médico com poucos exames e alguns exames de imagem, ele disse o meu diagnóstico, que era a toxicoplasmose, que é a infecção por uma bactéria, né? Que dá um aspecto como se desse tipo uma queimadura no olho quando faz o exame de imagem. Aí receitou
antibiótico e corticoides. Aí foi quando a doença foi... Se ela estava rápida, ela ficou muito mais rápida. Logo quando ela iniciou, digamos assim, eu consegui enxergar mais ou menos a um foco mais ou menos de uns 5 quilômetros, 6 mais ou menos. Aí nesse decorrer que ela foi progredindo depois do medicamento, isso foi encurtando muito mais, foi de 5, foi para 4, foi para 3, aí quando eu fui ver, praticamente eu já não estava vendo mais ou menos a 10 metros, numerações de placas. Aí foi quando parou, e foi quando eu fui procurar outros profissionais, e realmente não era aquilo, e tinha que procurar o que realmente era o problema. A Juliana está comentando aqui, né? Quantas pessoas são afetadas pela doença rara Lyon aqui no Brasil? A nossa maior dificuldade, Juliana, é esse mapeamento. A gente tem a subnotificação. Só para você ter uma ideia, uma doença rara é considerada a cada 65 pessoas afetadas num grupo de 100 mil indivíduos. Então, é muito pouca gente uma doença rara. Então, chamar atenção para uma doença rara acaba caindo nas mãos da pessoa que é afetada por essa doença, né? Se, igual a gente tem alguns casos que um deputado tem um filho, uma filha com uma doença rara, aí você vê, já abriu uma janela de oportunidade para se falar daquela doença, né? Um artista tem um filho ou uma filha com uma doença rara, também é outra janela de oportunidade. Mas o anônimo do dia a dia, essa pessoa do cotidiano, o trabalhador brasileiro, o proletariado, convive às vezes com doenças raras dentro da sua casa, e se ele não se juntar com outras pessoas, seja de outras doenças raras, ou localizar por ele mesmo, começar a trabalhar, que é a função e que é a razão de existência do Instituto Reconvexo, começou por si só a procurar essas outras pessoas com o Lyon, a gente não estaria há 5 anos discutindo isso, provocando médicos, fazendo contato no Poder Legislativo brasileiro, acionando o Ministério Público, procurando a Anvisa, né, para poder ser trazido para o Brasil medicamentos que na Europa já são utilizados, né, por exemplo, e aqui no Brasil não se tem ainda a liberação e o reconhecimento. Então, a gente tem uma tarefa muito árdua, que é dar voz para essas 65 pessoas a cada 100 mil. A nossa função enquanto instituto, e nós chamamos cada um que nos assiste enquanto cidadão e cidadã, para somar força conosco, né? Na descrição desse vídeo, por exemplo, tem como entrar em contato com o Instituto Reconvexo, tem como colaborar, como doar para o Instituto Reconvexo, né? Que se nós tivéssemos recursos, nós estávamos em Brasília na porta, fazendo o chamado lobby, né? Lá no lobby de entrada, e seu deputado, com licença, esse aqui é o nosso número, esse aqui é a nossa gente, esse aqui é o nosso assunto, mas tudo isso requer verbas. E nós hoje somos um conjunto de pessoas voluntárias fazendo esse trabalho de formiguinha, de live em live, de e-mail em e-mail, de ofício em ofício, fazendo com que a doença Lyon, a neuropatia óptica de Leber, seja lembrada ou conhecida pelas pessoas, né? Valéria, eu acho que tem mais um ponto nessa história toda de Lyon. Os próprios oftalmologistas, eles não têm facilidade de diagnosticar. Porque eu lembro da situação da Fernanda em específico, a gente passou por 2 aqui em Joinville, né, Fernanda? E eles, por nenhum momento passou pela cabeça deles que seria isso. O doutor Mário, que chegou para fazer um outro exame, porque estava investigando outra coisa. Então, da mesma forma que da Fernanda foi assim, quantas pessoas que tem e não sabe que tem? Aqui em Cuiabá foram 2 aí e mais o neurooftalmo, né, que é o Dr. Mário. E aqui em Cuiabá foram 3 oftalmologistas. E assim, ninguém achava nada, eu via só aqueles pontos de interrogação. Foram mais 2 neurologistas também que não acharam nem desconfiaram, né, que poderia ser alguma coisa genética. E o que me deixou assim chateada, o que me deixa chateada quando eu vejo nas conversas, Dani,
é quando a gente volta em algum médico que a gente já se consultou e aquele médico não demonstra o mínimo interesse de saber como é que foi, o que é, anotar o nome. Então, assim, essa falta de, além de não ter esse estudo, a falta de interesse, de alguém vir trazer uma novidade, digamos assim, e a pessoa simplesmente não se interessar com aquilo. É bem isso. E não é SUS, né, gente? Claro, eu não vou assim, né? É por convênio que eu fui, mas não é SUS. Para quem fala assim, mas no SUS é assim, particular não. Não é SUS, né? Esse tratamento foi do particular. Sim. Exatamente. E isso daí não é nenhum, nem dois que falam. Muitas pessoas têm o mesmo relato. E tem pessoas que já passaram até chegar ao seu laudo concreto, passaram por mais de 20 profissionais. Eu lembro que eu conversei com o doutor Vinícius, que é o meu médico, né, o oftalmo, daí eu falei assim, doutor, na minha família nós descobrimos, porque eu falei que a minha prima estava vindo, quem que ele poderia indicar, tal, ele indicou, aí ele pegou, eu falei assim, doutor, nós descobrimos, aí eu mandei uma mensagem no particular para ele, nós descobrimos qual que é o problema da minha prima, ela tem Lyon, aí ele falou, a tua prima tem Lyon? Eu falei assim, nós somos raros, já brinquei com ele, nós somos raríssimos. Aí ela tem, e veio da minha avó, só que a minha avó não foi diagnosticada, mas a gente tem certeza que foi da mesma forma que ela assistia. Eu lembro que eu perguntava, avó, como que você tá enxergando? Ela assistia a televisão grudada, porque ela falava que ela não conseguia ver o rosto das pessoas. Você não tem o centro. Sim, e foi indo cada vez mais, Alexandre. Eu lembro que cada dia, cada ano que a gente chegava lá na casa da minha avó, ela estava mais perto da televisão. E aquilo me dava uma agonia. Eu falei, vó, mas vamos no médico. Aí só que ela ia, e ninguém diagnosticava ela porque era novidade para eles. Isso hoje, essa história tem o quê? 50 anos, 60 anos atrás? Não, tem menos, tem uns 40 anos atrás, mais ou menos. Só que, assim, eu vejo, pode ter 40, mas a Fernanda tá aí, ela ficou quanto tempo aí tentando descobrir, e a gente, foi um achado, porque se não fosse o próprio o neurooftalmo de Joinville, não passava pela cabeça dela que ela teria Lyon. Ela estava investigando tudo, menos Lyon. O lamentável é que passou 40, quase 50 anos e a neta enfrenta quase as mesmas coisas, né? E parece que a gente tem agarrado ao que está posto, que é um grande problema, e não abre as possibilidades, né, para outras possibilidades, para outras novidades, e se amarra num diagnóstico e fecha naquilo. E isso é muito triste. Vocês falando, né? Um dos oftalmos que eu passei há um tempo atrás é particular também, e eu já vou, né, com o panfletinho fazendo a propaganda do Reconvexo. Eu já ouvi falar em Lyon? Lyon? Na faculdade, já com aquela cara de por que você está me perguntando isso? Eu faço parte há 5 anos de um grupo, esse aqui, meus melhores amigos têm Lyon. Nossa, eu nunca atendi uma pessoa a Lyon. Eu falei, mas no nosso grupo, se o senhor acompanhar esse canal, o senhor vai ter um monte de pacientes. Vai começar a conhecer essa doença, que ela é rara, mas ela está circulando entre nós. E talvez ela não seja nem rara, tá? Ela não tenha diagnóstico correto. Isso. Né? Talvez ela não seja uma doença rara. O diagnóstico é muito difícil para conseguir, porque depende de profissionais, e o exame para diagnosticar também é caro. Muito caro. Um mapeamento genético, né, Alexandre? É um mapeamento genético para ver se você tem a mutação genética na mitocôndria. Então, vai fazer o estudo de uma organela específica. É muito específico. E talvez leva uma grana. E leva, nossa, é muito caro. Depois que eu estava no grupo, que eu fui saber que tem laboratórios mais em conta, que tem como você tentar entrar em projetos, mas a princípio é muito caro. Né? Vocês falando, eu pensei, talvez raro mesmo seja o diagnóstico, né? Talvez a doença não seja tão rara, mas o raro é o diagnóstico. Raro é o diagnóstico. Até porque o exame não é feito no Brasil, o exame é mandado para fora.
Mas uma coisa que eu acho que poderia ser feita, pelo menos eu estou fazendo aqui indiretamente, eu estou conversando com oftalmologistas, explicando que foi uma coisa que ninguém foi para esse caminho, não passava pela cabeça deles, que quando alguém chegar reclamando, tipo, a situação da Fernanda, eu falo que eu volto, eu tenho um filho que eu posso ter passado para ele e a gente não sabe, então é uma coisa preocupante, então eu luto muito por isso. Eu falo assim, eu falo com o oftalmologista, vocês têm que investigar. Quando a pessoa chega falando, não importa que a mulher, que a homem, tem que ser investigado. E é uma coisa que a gente tem que divulgar para vários oftalmos. Não tenho. Não importa que eu não tenha, eu não sei se eu tenho ou não. Que nem da Fernanda, não desenvolveu na minha tia, mas desenvolveu na Fernanda. Então, eu posso não ter vindo pela minha mãe, pode ser que não desenvolveu comigo, mas eu posso ter passado para o meu filho. Né? Então, essas coisas assim que a gente tem que fazer um trabalho com oftalmologistas, que eles têm que investigar isso sim. É isso mesmo. E esse canal aqui, você que está nos assistindo, que tem um oftalmologista, manda o link para ele. Já fiz isso, Valéria. É isso. Manda o link. Passou na frente do oftalmologista, pega um cartãozinho lá dentro, pega o e-mail, manda o link, vamos fazer o trabalho que, na verdade, é um trabalho de cidadania. Né? É um trabalho que faz parte, se nós queremos uma sociedade melhor, nós temos que fazer a nossa parte. E se a nossa parte nesse momento é a divulgação de algo para que mais pessoas possam evitar sofrimentos, né, diante do diagnóstico e da perda da visão e de uma doença tão rara, a gente pode colaborar com isso, vamos fazer. Né? Esse papo está tão bom que agora que eu percebi que nós passamos de 1 hora. Também. E a gente ia ficando. E a gente ia ficando. Mas nós vamos deixar ele por aqui e vamos marcar um novo encontro. Mas antes da finalização, eu peço licença para a Fernanda e para o Alexandre e gostaríamos que o encerramento fosse feito por você, Daniela, que abrilhantou tanto o nosso encontro de hoje, a nossa conversa de hoje. Parabéns pelo aniversário de 50 anos, que se multipliquem os anos da sua vida e que por onde você passar, você continue aí trazendo flores. Tem gente que sai pisando assim, ó, e as flores vão nascendo. E você é uma dessas pessoas raras que tem esse dom. Parabéns, obrigada por ter estado conosco. Dá tchau, Alexandre, dá tchau, Fernanda. Tchau. Tchau, tchau. A fala é da nossa querida Daniela. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a vocês. Acho o trabalho de vocês lindo, maravilhoso. Podem contar comigo para tudo. Agradecer a Fernanda, que me pôs coragem para fazer isso, porque eu sou muito quieta na minha, não gosto de aparecer. Gente, gratidão. Gratidão por tudo. Obrigada pelo parabéns. Eu fiz 50 semana passada e muito bem vividos e enfrentados, né? E cada um fazendo um pouquinho, a gente chega lá, a gente consegue divulgar esse Lyon e a gente vai conseguir um grande avanço na medicina. Gente, obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais Conexão Reconvexo com o meu parceiro Alexandre Brau, lá do Pará, e a minha amada Fernanda Lloyd, de Cuiabá, e eu aqui de São Paulo. Um beijo, até semana que vem. Um beijo. Boa noite.